aí, pessoal, beleza? Seguindo em matrizes, determinantes às vezes aparecem como um assunto diferente, mas isso se encaixa dentro de matrizes, tá? Da mesma forma que trigonometria, às vezes a gente vê separado de geometria espacial, mas é uma coisa que, pelo menos a princípio, está dentro da geometria espacial, né? Determinantes, está lá na página 15 no teu livro, no caderno 8. Em primeiro lugar, o que é um determinante? Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Então, determinante é uma coisa que existe para a matriz quadrada. Tá? Matrizes que não são quadradas não tem determinante. Em segundo lugar, determinante é um número. Tá? O determinante de uma matriz é um número, não é uma matriz ou outra coisa. Tá? E tem as formas da gente representar um determinante. Determinante da matriz M a gente pode escrever assim, a gente lê determinante de M, ou a gente representa a matriz entre barras paralelas. Para cada ordem de matriz diferente, a gente vai calcular o determinante de uma maneira diferente. Existe uma maneira geral da gente calcular todos os determinantes, tá? Porque essa definição, a princípio, é um número associado a uma matriz. Eu acho uma definição muito tosca. Né? Tipo assim, é um número que a matriz tem. Ok, tá legal, grande coisa, e daí, né? Que número é esse? De onde que ele vem? Existe um jeito bem geral da gente calcular isso, existe um jeito que funciona para toda matriz, mas é bastante complicado. Eu soube isso na faculdade e não é bastante complicado, mas é chato, sabe? Então por isso a gente tem esses jeitos simplificados de calcular que variam de matriz para matriz, ou melhor, variam de ordem para ordem. Então vamos começar com matriz quadrada de ordem 1. Matriz quadrada de ordem 1 é uma matriz unitária, tem uma linha e uma coluna, né? E o determinante é o próprio elemento da matriz. Então aqui, ó, o determinante dessa matriz A é igual a 2. O determinante dessa matriz B é igual a menos 1. Uau! Né? Determinante de ordem 2 é o termo principal menos o termo secundário. E lembra, termo é o produto dos elementos na diagonal. Então, aqui já vai mudar um pouquinho de figura. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Multiplica os elementos na diagonal principal. Aqui a gente faz, para calcular o determinante de A, 3 vezes 5, 15. E multiplica na diagonal secundária, mas nesse sentido a gente troca o sinal. De 2 vezes 7 é 14, a gente coloca aqui menos 14. Portanto, o determinante dessa matriz A agora é igual a 1. Observação. Isso também pode ser representado assim, ó. 3, 7, 2, entre barras paralelas, e isso aqui tudo é igual a 1. Porque entre barras paralelas a gente está representando o determinante, não é a matriz. A matriz a gente representa entre parênteses ou entre colchetes. Então, entre parênteses ou entre colchetes é a matriz. Entre barras paralelas, isso aqui não é essa matriz 3, 7, 2, 5. Entre as barras paralelas, isso inteiro representa o determinante dessa matriz. Vamos lá para aquela matriz B. Ó. O determinante dessa matriz B, como que a gente vai calcular? Multiplica os elementos aqui na diagonal principal. 2 vezes menos 1 é menos 2. E multiplica os elementos na diagonal secundária. Menos 5 vezes 3 fica menos 15. Trocou o sinal, mais 15. Então, o determinante dessa nossa matriz B é igual a 13. A princípio, é isso a definição? Vamos fazer uns exercícios para a gente ver como é que vai funcionar esse trem. Então, vou pegar ali no teu livro, ó, na página 17, o exercício 1. A letra A eu já não vou colocar, porque é um determinante de matriz unitária. Letra B, determinante dessa matriz aqui. Pausa o vídeo e calcula esse determinante. Bom, considerando que tu já fez isso, determinante da matriz B. A gente vai lá e multiplica. 2 vezes 1, que é 2. Menos 1 vezes menos 3, fica 3 positivo, trocou o sinal, menos 3. Então, o determinante dessa matriz B é igual a menos 1. No mesmo exercício, agora, letra C.
Novamente, pausa o vídeo e calculo o determinante. Olha lá. Determinante dessa matriz C. A gente multiplica a diagonal principal aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Agora, no sentido da diagonal secundária, raiz quadrada de 6 vezes menos 1 fica menos raiz quadrada de 6, proporcional, mais raiz quadrada de 6. E aí aqui a gente vai ter o raiz 6 mais raiz 6 é igual a 2 raiz 6. Pode pensar como x. X mais x é 2x. Tá? É o único jeito que tem para a gente poder somar radicais. Página 17, exercício 4, letra A. Bom, aqui é cálculo de determinante. X, então, é igual. Vamos lá, um determinante de matriz de ordem 2. Eu vou multiplicar no sentido da diagonal principal, mas eu vou escrever aqui, olha, raiz 3 vezes 1 menos raiz 2. Tá? Agora eu vou multiplicar no sentido da diagonal secundária. Raiz 2 vezes 1 menos raiz 3. Então, aqui é menos raiz 2 vezes 1 menos raiz 3. O que complica aqui não é a matriz, não é o determinante. O determinante em si não é o bicho. O que complica são essas raízes, né? Mas aqui, ó, de boa. Eu vou distribuir raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 2 é menos raiz quadrada de 6. Raiz quadrada com raiz quadrada eu posso multiplicar. Menos raiz 2 vezes 1 fica menos raiz 2. E menos raiz 2 vezes menos raiz 3 fica mais raiz quadrada de 6. Como você já deve estar imaginando, esse menos raiz 6 cancela com esse mais raiz 6, porque é o mesmo número somando e subtraindo fica zero. X é igual a raiz 3 menos raiz 2, que não tem mais o que a gente fazer. A gente não pode somar porque não são radicais semelhantes. Esse exercício 4 é um pouquinho diferente do anterior, ou dos anteriores, porque aqui a gente tem um determinante igual a zero. Né? Então, mas a regra que a gente aplica é exatamente a mesma. Eu multiplico os elementos na diagonal principal, x vezes x é x ao quadrado. Aí eu multiplico os elementos na diagonal secundária, 4 vezes 9 é 36, nesse sentido a gente troca o sinal, menos 36. X quadrado menos 36 é esse determinante. E aqui a gente tem um determinante igual a zero. Aqui a gente chega então numa equação de segundo grau, x quadrado igual a 36. Se está elevado passa mais e menos a raiz quadrada de 36. X igual a mais e menos 6. Então essa equação tem duas soluções. Tem uma solução para o 6 positivo, porque claro, se aqui é 6 e aqui é 6, fica 36, menos 36 fica zero, né? E a outra solução é o 6 negativo, porque se o x é 6 negativo, fica menos 6 vezes menos 6, e é 36. 36 fica igual a zero. Eu acabei não falando para os outros exemplos, mas sempre vale a ideia de que é interessante que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Esse aqui também. Multiplica aqui no sentido da diagonal principal, e a diagonal principal a gente mantém o sinal. 2 vezes x menos 3. É? Agora a gente vai lá e multiplica a diagonal secundária. Então a gente vai fazer esse 2x multiplicado por x, e fica 2x ao quadrado, trocou o sinal, menos 2x ao quadrado. E isso igual a menos 8, que é o que tem do outro lado da igualdade. Essa expressão toda é simplesmente o resultado do determinante. Aqui a gente distribui x vezes x. É x ao quadrado, x vezes menos 3. Menos 3x. Menos 2 vezes x. Menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Menos 2x² igual a menos 8. Vamos juntar semelhantes.
Menos 2x² mais x², fica menos 1x². Menos 3x menos 2x, menos 5x, mais 6 igual a menos 8. Eu vou ter uma equação de segundo grau completa para resolver. Eu vou juntar todos os termos do mesmo lado da igualdade. Eu vou optar por pegar esses termos e trazer para o segundo membro da equação, para deixar o x² positivo. Menos x² vem somando, vai ficar mais x². Menos 5x vem para cá somando, vai ficar mais o x. Vou deixar aqui vazio. E esse 6 vem subtraindo, menos 8 menos 6, menos 14. E aí você tem uma equação de segundo grau para resolver. Você vai achar aqui, ó. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer Bhaskara, Bhaskara. Se quiser soma e produto, a soma e produto. Se quiser completar um trinômio quadrado perfeito, completa o trinômio quadrado perfeito. Quer usar um método geométrico, usa método geométrico. Quer usar método de Poisson-Lo, usa Poisson-Lo. Você faz o que você quiser para resolver a equação de segundo grau, tá? Você vai achar uma solução igual a 7 negativo e uma solução igual a 2. E o último exercício dessa aula, a gente tem um determinante igual a um determinante. Fique esperto. Se fosse matriz igual a matriz, a gente faria a igualdade termo a termo, né? Tipo, esse aqui teria que ser igual a esse. Esse aqui teria que ser igual a esse. Mas não é igualdade de matrizes. Aqui é igualdade de determinantes. Vou calcular esse primeiro determinante aqui, ó. 2x vezes 3 fica 6x. Ficaria aqui menos o menos 1 vezes x menos 2. Esse menos aqui da frente é porque esse sentido em vermelho tem que trocar o sinal, né? E o menos 1, eu já vou escrever aqui como mais 1, para já facilitar a nossa vida. Menos 1, então vai ficar como mais 1 vezes x menos 2. E 1 vezes x menos 2 é o próprio x menos 2. Mais x menos 2. O outro determinante agora, vamos lá. 2 vezes 3x é igual a 6x. E aqui 1 vezes x menos 3 fica o próprio x menos 3, mas nesse sentido eu tenho que trocar o sinal, então menos x mais 3, porque ficaria menos 1 vezes x. Vai ser uma equação do primeiro grau. Olha só, o que eu já vou fazer? Esse 6x aqui eu vou cancelar com aquele 6x. É o equivalente de tipo pegar esse 6x e passar subtraindo. É 6x menos 6x. Esse menos x vem somando, x mais x vai ficar 2x. E esse 2 subtraindo vem somando, 3 mais 2, 5. O 2 multiplicando eu passo dividindo, x igual a 5 meios. E é isso aí nessa aula.